A gente sabe, brother, que a primeira metade dos anos 90 foi a ruína de muita banda clássica dos anos 70 e dos anos 80. Seja ela de heavy metal, hard rock, new wave, punk, não importasse o que fosse. Se não soasse grunge, era considerado ultrapassado e muito provavelmente as produtoras não apoiariam qualquer projeto que soasse diferente do movimento de Seattle. Porém, aconteceu que algumas bandas clássicas resistiram bravamente a esse tsunami que aconteceu no começo dos anos 90. E eles fizeram lançamentos que venderam tanto ou mais discos que as 4 principais bandas do movimento grunge. Então no vídeo de hoje você vai ver bandas clássicas que bateram de frente com o grunge. E nota, hein, bandas estas que não mudaram a sua sonoridade, não faziam parte do movimento e conseguiram vender tantos discos quanto os 4 grandes da era de ouro de Seattle. Se você gosta de disco de vinil, rock and roll e comparações baseadas em números, você está no canal mais legal do mundo. Meu nome é Anderson Araújo, você está em mais um vídeo, mano, e esse vídeo tá animal. Mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido. O que a gente vai fazer aqui é mostrar para vocês os números de discos vendidos pelos Big Four de Seattle, que foi o Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, na primeira metade dos anos 90, com os seus principais discos, e comparar com os números de lançamento, com os números de discos vendidos de bandas clássicas que conseguiram bater de frente com esses 4 gigantes de Seattle. Vamos aos números então. Começando então pelo Pearl Jam, mano, que em 1991 lançou o Ten, o primeiro álbum da banda, e vendeu um ano depois 500 mil de cópias só nos Estados Unidos. E até hoje esse disco vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. O Versus também vale ser citado aqui, foi lançado em 1993 e vendeu 6 milhões de cópias só na primeira semana de lançamento. Que banda nessa época, brother, que não fazia parte do movimento ali de Seattle, seria capaz de bater de frente e encarar números tão expressivos como esse do Pearl Jam? Mas vamos continuar aqui, brother. Se liga nesses números aqui do Nevermind do Nirvana. O Nirvana com o Nevermind vendeu 1 milhão de cópias só no primeiro mês de lançamento. E até hoje esse disco já vendeu 35 milhões de cópias em todo o mundo. Olha só esse cenário, meus amigos. Que banda seria capaz de bater de frente com números tão gigantescos e assustadores como esses do Nirvana? Mas tem. Vou contar pra vocês, mas não agora. Se liga nesses números do Soundgarden. O Soundgarden, com seu disco mais famoso, Super Unknown, não é o Bad Motorfinger. É o Super Unknown, que foi lançado em 1994, que é o 4º álbum da banda, alcançou a marca de 6 milhões de cópias vendidas. E até hoje, mano, esse disco já vendeu mais de 10 milhões de álbuns por todo o mundo. De novo, né, mano? Que banda não sucumbiria a números tão expressivos? E agora se liga nesses números do Alice in Chains. O Alice in Chains, em 1992, lançou o Dirt, o segundo disco da banda e o mais bem sucedido, mano. No segundo mês de lançamento, esse disco já tinha vendido 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos. E até hoje esse disco vendeu aproximadamente 6 milhões de cópias em todo o mundo. Quem seria capaz de enfrentar esse tsunami, né, mano? Esse zeitgeist chamado grunge, que arrastou muita banda clássica pro buraco. Houve quem teve essa façanha de enfrentar esse movimento e vender tanto quanto esses caras. Se liga só nesses números e nessas bandas. O Madman, com esse descasso aqui, mano, No More Tears, foi um dos caras que enfrentou frente a frente a turma de Seattle. Se liga nesses números aqui, irmão. O Ozzy era considerado ultrapassado pra época, mano. Ninguém chamava ele pra festivais. Mesmo bandas como Alice in Chains abrindo seus shows, e óbvio que isso era uma estratégia do Ozzy para atrair um público mais jovem para os shows do Madman, o Ozzy era considerado um cara ultrapassado e sem graça. O Ozzy foi tão pica na época, mano, que já que ele não era chamado para festivais, ele acabou criando o seu próprio, o Ozzfest. E em 1991
ele lança talvez o seu melhor e mais bem sucedido álbum pós anos 80. Esse clássico No More Tears. O No More Tears, mano, vendeu na época 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Outro lançamento, irmão, que bateu de frente, mas assim, mano, de uma forma destruidora com o movimento grunge, que não pode deixar de ser citado aqui de maneira alguma, foram esses caras aqui, ó. O Black Album do Metallica. Se liga nesses números, brother. O que falar desse álbum, né, mano? O disco foi lançado em 1991 e a briga de lançamentos nesse ano era dura. O quinto álbum da banda competiu, por exemplo, com Nevermind, Temple of the Dog, discos do Mudhoney, do Hole, do Soundgarden com Badmotorfinger. Todos lançamentos no mesmo ano, cara. E a pergunta era, sobraria algum espaço pro thrash metal? O Metallica mostrou que tinha muita força no lançamento do Black Album. Apesar de não ser um álbum de thrash, o Metallica definitivamente alcançou o topo do mundo com esse álbum em um ano muito ingrato para as bandas clássicas. O Black Album vendeu na época 16 milhões de cópias. Eu vou repetir, mano. Só na época o álbum vendeu 16 milhões de cópias nos Estados Unidos. E até hoje, mano, esse álbum vendeu mais de 40 milhões de cópias por todo o mundo. Os caras acabaram simplesmente com tudo, né, mano? Mas não dá pra você falar de banda dos anos 80, por exemplo, sem falar do U2, brother. Pensou rock anos 80, pensou em U2. E o U2 lançou esse disco aqui, ó, brother, o Achtung Baby, e que também fez números assustadores. Vem comigo. Em 1991, a banda muda totalmente a sua sonoridade, que já vinha caindo na mesmice e foi muito criticada no lançamento anterior, o Rattle Run. E aí os caras pegam e lançam o Achtung Baby. Se o espírito da época mostrava um caminho de ousadia e de ser diferente, o U2 não teve medo, mano, e experimentou no Achtung Baby e se reinventou. O disco vendeu, irmão, 18 milhões de cópias no mundo todo. E não dá pra falar de banda clássica dos anos 70 sem falar do AC/DC. E o AC/DC lançou esse cara aqui, mano, ó, The Razor's Edge. O AC/DC renasce nos anos 90 com The Razor's Edge, irmão. Money Talks e Thunderstruck são os principais clássicos desse disco, mas o disco não se resume só a estas duas músicas. As duas impulsionaram o álbum e o improvável aconteceu. Os tiozões dos anos 70, ou chamados dinossauros do rock, encararam a força e a juventude de Seattle vendendo à época do lançamento 5 milhões de cópias. E até hoje, mano, esse disco vendeu mais de 12 milhões de cópias, sendo o quarto álbum da banda mais vendido da história. Mas não dá pra falar de números sem falar do Guns N' Roses, irmão. Quer você goste ou não, esses dois discos aqui foram um dos principais lançamentos do ano e bateram muito de frente com o grunge. O User Illusion 1 e 2 foi um lançamento arrebatador, mano. Lançados em 1991, junto com toda essa turma aí que eu já contei pra vocês e concorrendo com os principais lançamentos do grunge, os dois álbuns duplos do Guns vendeu só no primeiro dia, vou repetir, irmão, só no primeiro dia, 960 mil cópias somente nos Estados Unidos. E esse disco foi lançado, mano, só menos de um mês depois do lançamento do Ten do Pearl Jam. Olha o tamanho da concorrência. O porta-voz da Geffen Records na época disse que os álbuns venderam 500 mil cópias em apenas 2 horas. E só não foi melhor porque teve um boicote das redes varejistas Kmart e Walmart, porque os caras julgaram o material da banda muito profano. Os dois discos chegaram a vender mais de 40 milhões de cópias até hoje. Além desses lançamentos aqui, mano, mais simbólicos, né, e que com os números já mostram que os caras realmente bateram de frente com o grunge e venderam até mais que todos eles juntos, outras bandas merecem aqui uma citação poética, né, mano, uma citação heróica por parte deles. O R.E.M., por exemplo, com Out of Time vendeu disco pra caramba. O Pink Floyd com Division Bell também vendeu disco pra caramba. E na sequência, em 1995, lançou o Pussy, cara, um disco ao vivo que também foi vendido pra caramba. O Iron Maiden vendeu muito também com Fear of the Dark. E os Ramones, mano, quem que ouvia punk na época, vendeu muito disco com o excelente Mundo Bizarro. Sabe que teve banda também
que até tentou imitar, né, um som grunge e que acabou não dando muito certo, né, mano? O Bon Jovi com These Days tentou fazer um disco grunge ali que ficou bem mais ou menos, entendeu? O Neil Young, em 95, lançou o Mirror Ball, mas aí o Neil Young foi mais esperto que esses caras, né? O Neil Young pegou e fez um disco grunge e chamou o Pearl Jam pra ser a sua banda de apoio, né, mano? Então o som não soou falso, né? Uma banda grunge fez um som grunge, e aí o Neil Young, como um dos inspiradores do movimento, né? E um dos grandes ícones do movimento também, ajudou muito, fez um disco muito bom com o Mirror Ball. O Kiss fez um disco bem mais ou menos também de sonoridade grunge. Motley Crue fez um disco bem mais ou menos também de sonoridade grunge, lançado em 1994 com o mesmo nome. E outras tantas bandas aí tentaram fazer alguma coisa e não deu muito certo. Mas quero que você conte aí pra gente, né, mano? Que bandas, na sua opinião, fizeram lançamentos tão arrebatadores quanto as bandas do movimento de Seattle, do movimento grunge, ali no começo dos anos 90. Coloca aí nos comentários pra gente continuar trocando ideia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo que ajuda muito a gente aqui. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo. Paz!